Nós vamos conversar com Fernando Ures, Head de Educação na Liberta Investimentos. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Você está me ouvindo bem? Boa noite a todos os telespectadores. Sim, ouvindo perfeitamente. Fernando, eu começo perguntando o seguinte, a gente até estava comentando aqui no programa mais cedo, né? Ao apresentar aí o plano econômico, o ministro Fernando Haddad, ele só considerou dados das contas públicas até o ano de 2010. Ou seja, a variável aí do desastre econômico da gestão de Dilma Rousseff não apareceu nos slides apresentados pelo ministro. Minha pergunta é a seguinte, em que medida isso pode distorcer ou influenciar nessas metas que foram fixadas aí dessa nova regra fiscal apresentada por Fernando Haddad? Bom, distorce a mostrar uma foto que a gente não tem nenhuma certeza se vai se repetir. A década do primeiro e segundo mandato do presidente Lula foi marcada por uma grande expansão da economia chinesa, da economia mundial, um boom de commodities que acabou ajudando e muito a nossa economia. Então aquele cenário naquela década, no slide mostrado pelo Fernando Haddad, mostra uma economia crescendo, a arrecadação crescendo e, portanto, um resultado primário bastante positivo. Mas contar com isso daqui para frente é muito temerário, porque não podemos assegurar que esse crescimento novamente vai acontecer. Perfeito. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. A Ana travou, então vou jogar a pergunta para o Silvio Navarro. Boa noite, Fernando, tudo bem? Prazer conversar com você. Fernando, olha só, falávamos aqui ao longo do programa e só na primeira meia hora do programa já surgiram números de desemprego desfavoráveis nesse começo de governo. Temos aí as contas públicas que a Paula bem citou. Se a gente for olhar, a fuga de empresas do Brasil já é um fato. E há sinais de que todo aquele legado deixado pela equipe do Paulo Guedes, que, enfim, nossa economia demonstrou uma enorme resiliência, né? Pandemia, uma guerra ainda em curso no leste europeu e o Brasil firme, né, durante todo esse período, na contramão do resto do mundo. Mas a impressão que dá é que as engrenagens começam a ranger antes do que era previsto, antes do esperado. E aí, é claro, que é a reação do empresariado, do mercado e, sobretudo, do investidor. Dá para fazer uma previsão, e é claro que com toda a cautela e com todos os cuidados, de que esse primeiro semestre pode ser muito pior do que se imaginava no nosso cenário econômico? Sim, é possível porque, primeiro, no lado doméstico, aqui dentro do Brasil, o que beira essa incerteza, a sinalização do governo acaba sendo muito ruim, essa divulgação do arcabouço, como vocês bem colocaram, a mensagem é aumento de imposto, e isso para o empresariado, para quem emprega, para quem busca investir, expandir capacidade produtiva no país, é muito negativo. Então, nesse ambiente de insegurança e de imprevisibilidade que ainda impera desde o fim das eleições, como alguém vai tomar decisões de longo prazo que poderiam ajudar a economia? Então, sim, o empregador está com o freio de mão puxado. E, do outro lado, ainda temos uma taxa de juros que, claro, que é bem elevada, que ajuda a onerar o custo financeiro das empresas e um cenário global que ainda é incerto. Infelizmente, a gente não está tomando as medidas no Brasil, em termos de política econômica, para trazer mais tranquilidade e um cenário que seria mais próspero para o investimento produtivo, criação de emprego, criação de renda. Essa é a nossa realidade agora. Nós estamos conversando com o economista Fernando Ures. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, Fernando. Um prazer ter você aqui com a gente. Hoje, são tantas perguntas diante desse desgoverno e dessa instabilidade que eu vou começar com essa expressão aí que você disse, para quem emprega, né? Uma expressão tão demonizada pela esquerda, não apenas no Brasil, mas no mundo, que propaga a falácia de que quem gera riqueza é o Estado. E nós sabemos muito bem que não é assim. Diante desse cenário agora, né, que é possível que o aumento de impostos ele aconteça de maneira drástica
como imaginamos que será feito com esse Ministério da Economia. Como você vê isso na cadeia de exatamente quem gera emprego, quando nós estamos falando de investimento estrangeiro dentro do Brasil? Você acha que esse arcabouço que foi divulgado ontem já começa a afetar, já afeta, você que lida também com o mercado estrangeiro, bolsa no Brasil e aqui nos Estados Unidos, você acha que já começa a afetar essa possível vinda de investidores no Brasil, ou ainda vai demorar um pouquinho? Na verdade, a divulgação do arcabouço é a confirmação do que vinha sendo sinalizado nas últimas semanas, ou pelo menos desde que tivemos o fim das eleições e a montagem desse novo governo. Porque toda a mensagem, desde Lula, Haddad e seus ministros, aliados, foi de que gasto é vida, gasto é investimento, não vamos reduzir o tamanho do Estado. Então essa sinalização vinha sendo passada por toda a equipe deste governo. E com a divulgação do arcabouço fiscal, isso ficou claro, e agora, e aí que está o perigo, isso vem como uma nova regra fiscal, onde teremos uma garantia de crescimento real das despesas. Então não é nem um ajuste fiscal, não é uma reforma administrativa, é uma garantia de que as despesas do governo vão crescer. Não surpreendeu o mercado, quem está operando, até ontem a bolsa chegou a subir, o dólar caiu mais, os juros até se acomodaram, não trouxe surpresa, porque confirmou o que já era esperado. Isso não significa que foi bom, e sim que o que se esperava era algo ruim, como foi efetivamente divulgado no dia de ontem. E claro que está afetando a confiança, quem deseja investir mais longo prazo, e o investidor estrangeiro, e a métrica que a gente acompanha, que é o investimento estrangeiro direto, é aquele dinheiro que vem para o país para comprar empresas, para investir em ampliação da capacidade produtiva, para contratar mais funcionários. Esse é um capital que precisa de previsibilidade, precisa de segurança que as regras não vão mudar e que haverá um ambiente, pelo menos no campo dos impostos, de também previsibilidade, que agora não temos. E essa mensagem de ontem coloca justamente essa dúvida na cabeça de quem está empregando e fazendo planos de negócios. Ou será que os impostos vão aumentar? Pelo que está dito ontem, está sinalizado, essa é uma probabilidade elevadíssima de maior carga tributária no futuro. Isso é muito ruim para qualquer um que está buscando investir e empregar no Brasil. Pergunta agora de Augusto Nunes. Fernando, boa noite, é um prazer falar com você. Não é brincadeira, não, é pergunta de leigo interessado. Essa palavra arcabouço já era usada entre economistas ou é a única criação do governo Lula? É uma boa pergunta. Eu acho que já era usada um arcabouço, ou um regime, ou uma âncora, tudo isso foi dito, seria um novo regime fiscal, uma âncora fiscal. Eu confesso que eu não sei dizer, mas o mais importante é dentro desse arcabouço o que foi definido como regra. E mais ainda, dentro das regras, o que eu tenho dito é o ponto de partida é que é muito prejudicial para a nossa economia, porque a premissa é não podemos reduzir o Estado, o gasto não vai reduzir. E agora a regra que foi proposta é de aumento real como um objetivo de política econômica. Aí está o grande problema. Fernando, eu queria aproveitar a tua companhia aqui no programa, porque nós noticiamos aqui que o governo fechou fevereiro com o pior resultado dos últimos 26 anos, né? O déficit foi de 41 bilhões de reais. A gente colocou aqui entre os motivos aí para explicar esse péssimo resultado foi a baixa arrecadação de tributos. Você poderia explicar um pouquinho melhor o que ajuda aí a justificar esse resultado? Bom, em parte a própria desaceleração da economia que vem sendo sentida em alguns setores acaba prejudicando na arrecadação tributária. Os gastos que foram elevados agora nesses últimos 2 meses também contribuem para aumentar o resultado deficitário, mas ainda é muito cedo para fazer um diagnóstico logo nesse início de governo. Mas, para mim, para onde apontam essas medidas, a direção é de um déficit maior, ou de um resultado primário possivelmente mais negativo, sendo que esse é o objetivo, de manter as despesas elevadas. Então, essa conta vai ser difícil de fechar, né?
Perfeito. E eu até estava acompanhando no seu canal, você chegou a gravar um vídeo para explicar um pouquinho melhor o tal do arcabouço fiscal, essa nova regra fiscal Perfeito. do governo. Você já colocou alguns pontos aqui, mas se você puder, brevemente, você colocou de uma maneira muito didática pontos positivos e negativos dessa nova regra fiscal. Se você puder compartilhar com a gente, agradeço. Claro. Bom, de ponto positivo é que eles buscam limitar esse crescimento da receita em 70% do crescimento real da receita tributária. Então, limitar o crescimento da despesa, perdão. É positivo, poderia ser menor, mas é de forma a impedir que a despesa cresça mais rápido que a receita. Também fizeram com base na receita realizada e não uma projetada, que poderia abrir espaço para projeções exageradas e que permitiriam um aumento maior da despesa do governo. Porém, eu diria que os pontos positivos acabam por aí, porque aí nós temos como regra essa proposta de crescimento real da despesa. E isso é diferente do teto de gastos, onde a meta era uma estabilidade. Então, era teto de gastos em 0% de crescimento real. Agora é o contrário, é uma meta de crescimento real de despesa. E além outra questão importante, ponto positivo, uma meta de superávit ou de resultado primário. Porém, aí não está claro como será esse resultado primário. Pelo secretário que respondeu às perguntas na coletiva de ontem, deu-se a entender que a cada novo ciclo de governo, o governo entrante definiria quais seriam esses objetivos de resultado primário. Então, isso pode ser alterado ao longo do caminho. E a parte que é mais negativa também é que não há muita punição. Se o resultado primário não for atingido, a penalidade, pelo menos a única que foi dita ontem, é que aquele crescimento de despesa em 70% seria reduzido para 50% da receita primária. Então, é uma punição muito branda para algo que realmente pode complicar a trajetória das contas públicas, elevar o endividamento do Brasil, a dívida pública, e acabar elevando ainda mais a nossa taxa de juros e com reflexos também na inflação.